Bom dia, amigos queridos, corações que unimos em torno de um estudo, de umas reflexões singelas, mas muito simples e ao mesmo tempo muito profundas, porque nos foram trazidas do plano espiritual mais alto através do nobre espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso sempre amado Chico Xavier. Mensagens essa que a doutrina espírita nos possibilita sempre esclarecer cada vez mais os nossos raciocínios, os nossos sentimentos, com a revivência do Evangelho, com a revivência da lembrança das virtudes da lei do progresso que Jesus tão bem nos ensinou. Doutrina espírita é muito mais do que imaginamos quando não nos abeiramos dela para conhecê-la. Algumas pessoas trazem, infelizmente, ideias muito errôneas, mas a doutrina espírita é, sem dúvida nenhuma, esclarecedora e consoladora. É o nosso Consolador, prometido pelo Cristo. Desta maneira, então, rogamos a Deus as bênçãos da paz, da saúde, da serenidade, da harmonia espiritual para os nossos corações, para os corações dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que se encontram acamados e daqueles, principalmente, que ainda não conhecem o amor de Deus, o amor de Jesus por cada um de nós. Que a esperança seja mantida acesa em nossos corações e que da nossa parte possamos acender chamas de esperança por quantos de nós se aproximarem. Dessa maneira, então, amigos, hoje iremos estudar, nessa nossa playlist Vinha de Luz, a mensagem 53 do livro, que tem como título Sementeiras e Ceifas. Emmanuel nos traz uma passagem de Paulo, na sua Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, em que diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da improvidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal, formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorrido mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhece no mundo, e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se deseja, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeadura na corrupção e ceifas na decadência.
Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Portanto, amigos, vamos começar a perceber no texto a primeira frase que Emmanuel nos traz: plantaremos todos os dias. Porque todos os dias nós agimos, todos os dias nós pensamos, sentimos, falamos, atuamos na vida material. Então estamos plantando. Quando lembrarmos que cada ato nosso é uma semente lançada no mundo, passamos assim a ter mais consciência, passamos assim a ser mais responsáveis por tudo aquilo que distribuindo, que são as nossas sementes. E depois ele fala, é da lei, é da lei. Ou seja, não é a minha vontade, não será a sua vontade, não é porque fulano não quer, é da lei. Quando a gente fala é da lei, não tem quem possa viver de forma diferente. É da lei. Isso vai ocorrer. Plantaremos todos os dias. E aí ele fala, e aquele, né, que não fazem nada, são inativos, ociosos, eles estão plantando? Eles, quando não dizem nada, quando não falam nada, quando não se posicionam, nós temos que lembrar que tudo é plantação, que tudo é escolha. A escolha, inclusive, de ser uma pessoa inativa, sem atividade. A escolha de ser uma pessoa omissa é uma escolha. A escolha de uma pessoa, né? O que ela está buscando ali no futuro? O joio da imprevidência. Lembra daquela passagem, né? A gente colhe, na hora de colher, colhe-se trigo e joio, que eles se parecem muito. Mas o joio é separado, o joio não nos serve. Então, é a imprevidência que não irá servir. Na hora da ceifa, ceifar, cortar, abater. Então, tem o momento das sementeiras e o momento da colheita, da gente colher tudo aquilo, né, que a gente foi plantando ao longo do nosso caminho. Então é necessário, né, reconhecer que diariamente estamos colhendo. Já repararam? Às vezes acontece uma coisa, a gente fala assim, pô, mas não sei por que isso aconteceu comigo. É a nossa colheita. Mas se é a colheita, é a ceifa. Mas quando foi que eu plantei aquilo ali para receber isso? Eu não fiz, eu não reconheço na minha consciência esse momento. Aí nós vamos lembrar da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que eu digo sempre que é o capítulo que eu particularmente mais releio, e quando estou muito assim, com a consciência bem clara e olhando para dentro de mim, dá aquela noção, aquela percepção de quanto ainda falta eu caminhar, aí eu busco o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, né? Que vem me colher, que vem o meu jardineiro divino, o médico da minha alma. Então o capítulo 5 é para a maioria de nós ainda espíritos atribulados, espíritos ainda que necessitam de um reforço, espíritos que necessitam aprender a conhecer a lei de Deus e se posicionar dentro dela. Então, nós sabemos que no capítulo 5 vai falar as causas anteriores e causas atuais, ou seja, as sementes que plantamos ontem e colhemos hoje, e sementes que plantamos hoje e colhemos hoje mesmo, porque ele disse, tem vegetais, né, tem plantas que produzem em breves semanas. Às vezes nessa própria reencarnação a gente vai colher. Uma pessoa que se entrega lá ao vício
de um tóxico, de uma bebida constante que causa desequilíbrio, que todo o seu corpo físico é atingido e até os seus familiares, os seus amigos, que não atinge só a própria criatura, atinge a todos que estão ao redor dela. Então, ela não precisa esperar outra reencarnação às vezes nessa. Uma pessoa que fuma, que nós sabemos o quanto faz mal para o pulmão, o quanto deriva tantos cânceres. Se ela vier a ter um problema de um enfisema, uma falta de respiração, uma falta de energia, foi da outra reencarnação? Não, é dessa. Ela plantou, ela colheu. Foi a breve tempo. Agora, algumas plantações serão colhidas no futuro. Então, às vezes, nós estamos vendo aí o mal prosperar, pessoas plantando o mal o tempo todo. E você fala, pô, mas não acontece nada com ela. Oh, mas ela tem direito a viver, a escolher o caminho dela, não tem? É o livre-arbítrio. Que ela vai colher? Vai. Pode não ser nessa reencarnação. Aí nós vamos entender que as pessoas, acentuam suas dificuldades em labirinto de reencarnações dolorosas. Vai se demorar na dificuldade da decadência. Por quê? Porque são essas colheitas que ela não consegue entender por que está colhendo tanto daquela situação. Foi lá atrás. E o bem, da mesma maneira. Tem o bem que você colhe mais rápido nessa própria vida, com as pessoas que gostam de você, que passam a ter uma gratidão por algum favor por ti feito. E tem outros que vão se demorar mais. Por quê? Porque Deus sabe o tempo das coisas. E aí, a gente vai lembrar, que mesmo sabendo da lei de causa e efeito, todos ouvem isso, A plantação é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não precisa ser religioso para escutar essa sentença tão verdadeira. O que você planta, você colherá. Então a gente vai reparar que até hoje tem gente pretendendo curar a honra com sangue alheio. É o duelo. A pessoa não consegue ainda colher o desafio, colher a injúria, colher a calúnia, colher a traição, a ingratidão. São colheitas. Mas por que estamos colhendo isso? Nada é o acaso. Deus não é injusto. Por que estamos fazendo uma colheita como essa? É a quitação do nosso débito. Nós vamos ter que nos recompor com a lei que ontem, ou anteontem, ou anteontem, defraudamos a lei. É a hora que vamos colher. Para falar assim, dói mesmo. Ou nós mesmo pedimos, quero passar por essa situação que eu não me perdoo por ter feito o outro passar. Não me perdoo por ter feito tal situação na vida do outro. Quero viver isso. Deus não me pediu nada, mas é a forma que eu quero. Eu quero me livrar dessa minha consciência culpada. Eu quero vivenciar a situação que eu vi em outro tempo alguém vivenciar. Posso não me lembrar, mas eu pedi. Eu programei. Reparem bem. E aí, quando a situação chega que eu pedi para vivenciar, ou que foi imposta pela lei de expiação, que muitas vezes eu não quero, mas o espírito vai ter que passar, ele vai de um tempo, fugindo de algumas situações. Mas a única senha para se elevar espiritualmente é a caridade, é o amor, é o perdão. Enquanto aquela situação tiver um nó no teu currículo vitae ali, digamos assim, quando você pega a sua pasta, o teu mentor pega lá a tua pasta para ver se você pode elevar, se você já está em condições, tem aquele problema, olha, você já resolveu um montão de coisa, mas olha, tem um problema aqui nessa reencarnação. Você lembra? Aí você lembra. Lembra o que você fez com essas pessoas? Olha. E aí?
Como é que você vai resolver isso? Você resolveu pelo amor? Como é que você quer resolver? Ah, não, eu quero passar por isso. Eu não me perdoo. Então, às vezes, é o espírito que não se perdoa. Eu não me perdoo. Não adianta que eu não me perdoo. Estou me preparando para isso. Então, eu vou lá com essas pessoas, me ressarcir com elas. Aí, às vezes, o guia pode falar assim, essas pessoas aqui, ó, já te perdoaram e já foram embora. Não estão nem mais aqui por perto. Mas o escândalo precisa de acontecer. Né? O escândalo vem, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E quem é que vem cumprir o escândalo? Se aqueles outros, de repente, ou são os próprios que não liberaram, que querem cobrar, que são os cobradores espirituais, encarnados, desencarnados, ou alguns espíritos invigilantes, desavisados, aqueles que convivem com a gente, ou na família, em local de trabalho, são invigilantes. Aí chega aquela ideia para ele. E ele tem dentro certamente, aquela situação ainda mal resolvida também. De criar isso. O que nós criamos ontem. Então ali vai ser uma atração. Que a gente fala, como é que acontece? Apareceu fulano para fazer isso. Vem uma atração daquilo que tem que ocorrer. Era para ser pior, mas vai ser dessa maneira aqui. Geralmente é assim, você quer pagar, vamos pagar, vamos ressarcir aí teu débito com a tua consciência. Você quer isso, então você vai passar aí. Então, dentro desses grupos de pessoas que nós conhecemos, existem inúmeras pessoas vigilantes que basta uma oportunidade. Então elas entram, poderia ser ela, poderia ser o outro. Por isso que não adianta, quando aí você resolve lavar com sangue alheio aquilo que o outro fez com você. Na hora que você está fechando a sua promissória, que estava uma promissória em branco, e toda vez que a gente faz uma infração séria na lei, a gente cria uma promissória em branco. Ou é o próprio que a gente predicou que vai vir cobrar, ou aquilo ali vai ficar aguardando alguém cobrar. Alguém que não tinha, às vezes, nada, reparem bem, nada a ver com aquela história. Mas é aquele que levanta a mão, é aquele deixa que eu vou, deixa que eu faço, deixa que eu digo a verdade, deixa que eu vou mostrar como é que é aquele que se candidata. Isso sempre vai existir. Então ele vem nessa cobrança. No momento desse escândalo, eu tinha que passar pelo escândalo. Eu precisava passar. E aí, ai daquele pelo quem vem o escândalo. E ele que fez, que caiu, ele abre uma conta, que nem eu abri ontem. Aí eu tenho oportunidade agora de fechar essa conta. E ele vai ficar começando a conta dele a partir de agora. Ele não era obrigado, não. Veja bem, a influência existe, mas não é irresistível. Ele é invigilante. Ele não era obrigado a fazer aquilo ali, não. O mundo está cheio de influência. Ele é quem vigila. Então eu fechei a minha conta. Mas nessa que eu fecho a minha conta, eu esqueci de que eu pedi isso. Eu não aceito de novo. Aí eu vou lavar, né? Eu vou lá lavar com sangue, matar o outro, criar uma coisa pior, como represário daquele crime que o outro cometeu na minha vida ou na minha família. O que aconteceu? Eu fechei alguma conta? Não, abri uma outra. Não suportei aquela situação. Todas as vezes que nós vemos uma situação que a gente fala assim, não tem por que isso acontecer na minha vida, aceitemos, porque é o resgate de contas anteriores. E vão vir cobrar. E geralmente são pessoas muito próximas, que nós vamos depositar confiança, mas pessoas ainda vigilantes, como outrora fomos, como ainda somos. Então, ele fala aqui, olha, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, né? As guerras de hoje são aquelas sementes de ódio, esses ambição pessoal, muitas vezes o egoísmo gerando a miséria que vamos vir a ter um dia nessa vida ou em outra. Tudo aquilo que nós passamos do útil
e entramos na casa do abuso, nós iremos ter que nos retificar com a lei. É isso que a gente tem que entender. Então, se eu plantei ódio, eu vou colher. Eu vou colher. E a gente começa a pensar, né? Quantos excessos de ontem nós realizamos, gerando desequilíbrio nos nossos sistemas orgânicos, doenças psíquicas, doenças físicas e processos sérios na área espiritual. Porque foi de ontem. Então não tem como dizer que eu não quero colher. Não tem que colher. Agora a decisão de fechar a conta ali e acabar é nossa. Vocês lembram quando criança? No meu tempo tinha uma brincadeira. No meu tempo, gente, não é... Vou mudar essa expressão, né? Meu tempo é hoje. Mas assim, na minha infância, nós tínhamos uma brincadeira que era assim: dava um tapinha em um, aí o outro tinha que sair dando tapinha no outro, aí o outro dava um tapinha em outro, dava um tapinha de novo, às vezes até dentro da casa, né, os irmãos. Porque quem era o bobo da situação? Aquele que ficou com tapinha e que não foi lá revidar. Tapinha morreu nele. Será que nós não somos ainda esses espíritos infantis que estamos devolvendo tapinha? Ó, eu vou passar por isso, mas não vai ficar assim não. Que a dela, a pessoa está guardada e deixa comigo, que eu vou esperar o momento certo. Olha como é que a gente recomeça a semente do ódio, da intriga, da inveja, do ressentimento. Então a decisão é nossa, em todos os momentos. Então são essas, nós vamos voltar pelas portas, em outras reencarnações, as portas difíceis, né, do aprendizado necessário. Então a gente repara que depois de tantos séculos, né, sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos compreendem a necessidade da sementeira de luz espiritual em si mesmo. Plantar luz dentro dele. Nós precisamos plantar a nossa luz. Porque tem pessoas que vivem a plantar a luz no outro e plantam o ódio dentro de si. Isso não tem como se manter erguido. Então a gente vai lembrar que de quantos, né, conhecem Jesus e não conseguem empreender esse processo de acordar para as coisas diárias, as coisas mais simples. Como é que eu respondo a pessoa que está me tratando mal lá na rua? Como é que eu faço com aquela criatura que pisou no meu pé? Ou o outro que me olhou de cara feia, outro que me deu um empurrão mesmo? Como é que eu tenho agido? Então são essas questões. Eu já tenho a luz de entendimento? Então ele diz aqui: se você quer, meu amigo, a lavoura divina, colher o amor, o que é belo, o que é saudável, foge a esses velhos sistemas de semeadura na corrupção e na ceifa da decadência. Foge disso. Vamos ficar com o último tapinha, vamos ficar com aquela cara de bobinho. Isso já não nos importa mais. Nós já temos uma outra busca, uma outra finalidade. Então, esse bem, né, temos que semear para colhermos na vida eterna. É a gente repensar o tempo todo o que eu estou semeando. O que eu estou organizando aqui na minha lavoura, que são as minhas aquisições de dons imortais. Como é que estão os nossos caminhos? Quando a gente lembra, né? A gente lembra quando Paulo fala isso aos Gálatas, que ele resume esse conselho dele, né, para recolher o que a gente chama nessa própria vida o que for bom, a ceifa, o que agrada ao espírito imortal, a transformação que Jesus tanto nos recomendou. Então é modificar a natureza das nossas paixões.
E aí a gente colocou aqui, plantemos o bem com a certeza. Por que com a certeza? Porque é da lei. A gente tem que buscar as leis de Deus. Quando a gente começa a entender a lei de Deus, assim, não retrocede. Não vai retroagir ao nosso favor. Lei é lei, imutável. É da lei que você vai recolher aquilo que você plantou no teu caminhar. Se plantarmos o bem com a certeza que o bem colheremos. Então nós vamos retornar várias vezes em outras vidas no mesmo caminho que já caminhamos ontem, reencontrando antigos amigos, aliados e corações que não gostam da gente. Nós vamos retornar pelo caminho, muitas vezes. E aí, quando tivermos esse caminho nessas outras vezes, a gente vai reparar. Eu plantei árvores de bons frutos, de copa larga, para eu ter sombra e frutos doces. Eu fiz isso? Ou eu passei pelo caminho sem plantar nada de bom? Aí quando eu volto, eu encontro parece um deserto a minha vida. Sabe que eu plantei? Corações amigos, simpatia, amizade, confiança. Ou eu, quando eu volto, eu encontro um caminhar desértico. Pô, na minha vida não tem ninguém, não sei o que, não tem isso, não tem aquilo outro, não tem afeto. O que será que eu plantei? Adianta eu entrar no desespero? Não. Mas eu não tenho certeza que eu vou colher um dia. Eu já não entendi que eu vou viver outras vidas. Então não adianta eu ficar lá naquele deserto socando, esmurrando o chão e nem blasfemando contra Deus, porque Deus não tem nada com isso. A lei é clara. Então a gente pega aquele deserto, começa a tentar trabalhar aquilo, melhorar um pouco, aos poucos, vai melhorando aquela terra, sucando. Vamos calejar as nossas mãos, vamos. Muitas relações vão deixar calejado. Mas nós já queremos um futuro melhor. Então hoje eu sei que eu não vou colher. Eu vou colher em outras reencarnações. Mas quando eu olho para trás na minha vida, o que eu vejo? Já iniciando. Um rastro de sangue, de raiva contra mim, de inimizades. Ou eu já vejo pequenos brotos de flores, de simpatia, de alegria pela minha presença. Como é que está sendo? A gente percebe como é que é esse rastro, porque eu vou voltar por ele. Eu estou preparando, desde já, para eu voltar. Porque eu sei que eu vou retornar ao planeta. Não tem como. A natureza não dá salto. Eu ainda tenho muito que aprender, eu vou voltar. Então, em tantos caminhos que eu cortei as árvores, deixei tudo um deserto, eu vou voltar e vou ter que fazer replantio. A gente consegue perceber a necessidade de consciência disso a cada minuto da nossa vida? Então não importa o que agora está acontecendo somente, né? Nós precisamos entender que temos que caminhar enquanto temos luz, que estamos tendo esse entendimento e nos reorganizarmos nessas sendas de hoje, de agora, com a misericórdia de Deus, com todos ao nosso redor. Nós recebemos um novelo todo organizadinho de lã. Aí a gente saiu dando nó. Tac, não me incomodou? Tac. Dá nó de marinheiro, aquele bem difícil de tirar. E vamos fazendo aquilo. Deixa pra lá. Deixa fulano pra lá. Na outra reencarnação, eu entrego aquele novelo e falo assim, agora, olha, tá aí, ó, tua vida é isso aí, cheio de nó. Cheio de nó. Não pode cortar. Vai desfazer os nós que você fez. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Não é fácil. Mas quando eu tenho boa vontade, a gente já tem um entendimento, a gente fala assim, é o que eu preciso fazer. Ninguém vai fazer esse trabalho por mim. Então eu tenho que, algumas relações, eu tenho que, várias vezes, um dia só não consigo, deixo pra lá, volto no outro dia, aliviar até aquele nó, soltar todo aquele nó. Aí eu vou fazendo laços
construindo laços de afeto. Quantas vezes passamos a vida inteira numa família que não nos lembramos do que fizemos, porque não foi dessa vida, mas que nos olha com aquele olhar assim, eu te conheço, vou ficar atenta. Nos olham, né, sem a menor credibilidade, ou amigos, ou fazem injunções da cabeça da pessoa. Aí a gente faz, isso aqui é um nó. Esse é um nó que eu fiz lá atrás e que hoje me cabe desatar. E eu vou fazer com toda a boa vontade do mundo, porque eu não quero mais esses nós. Nunca mais. Então, todas as vezes que começa a situação encrespar, né? E a gente daria logo um nó naquilo ali, ou corta logo. Eu penso assim, não, tem muito nó ainda para desatar. Não vou arranjar mais outro, não. Deixa o outro dar o último tapinha. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Porque ele não sabe como vai ser difícil o amanhã colher um deserto de amor, porque é uma colheita também. Possamos nós, com esse entendimento, no nosso dia a dia, buscarmos sempre, caminhando, fazendo o melhor, nos esforçando. Às vezes a gente fala assim, mas eu não amo. Não importa, faz por disciplina, faz porque é da lei. E de tanto fazer, aprenderemos a fazer por amor por aquela criatura. Mas eu não consigo, perdoa em nome de Jesus. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu ainda não perdoo no meu nome, perdoa em nome de Jesus aquela ali. E o outro, quando a gente se aproxima para desatar o nó que a gente achou que fosse ser dificílimo, o outro estava de braços abertos não aguardando. Quantas vezes? Portanto, companheiro, se queremos realmente sermos cristãos, se realmente falamos que somos criaturas que desejam viver em paz, com serenidade, e podendo colher da vibração dos espíritos amigos, dos nossos mentores, que possamos atrair essas vibrações através do bem viver. Que Deus assim nos dê força, nos dê coragem, resistência e consciência do amanhã, que é muito certo. Muita paz a todos e às vossas famílias. Graças a Deus.